Olá, você está no meu canal, Professor Manolo da FEA USP, e hoje vamos tratar das questões constantes no Boletim Focus, que o Banco Central acaba de divulgar. Algumas informações preliminares. A primeira delas é que mais ou menos uma centena, 103, 105, às vezes muda o número, de empresas de consultoria enviam graciosamente ao Banco Central projeções sobre algumas variáveis importantes, variáveis econômicas extremamente importantes. E essas informações são enviadas no último dia da semana imediatamente anterior. Ou seja, se você entrar no site do Banco Central, procure 31 de janeiro. Mas hoje é 3 de fevereiro, uma segunda-feira. Sim, é que é hoje, às segundas-feiras, que o Banco Central divulga estas informações. E a segunda coisa que temos que dizer é que essas variáveis, algumas delas, como o IPCA, outra variável, a taxa de câmbio, tem uma certa previsibilidade. Balança comercial, déficit ou superávit da conta corrente, há uma relativa previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? Que é uma fonte enorme de informações que são semanais, são quinzenais, são mensais, que vão dando volume para que os pesquisadores, os economistas, através de modelos econométricos, façam suas projeções. Então, sobre taxa de juros fica relativamente fácil. O Banco Central norteia a taxa de juros que vai, digamos, vigorar nos próximos meses. Logo, na próxima quarta-feira, o Banco Central vai ter uma nova reunião, na verdade o Copom, Comitê de Política Monetária, vai ter uma nova reunião e vai decidir sobre a taxa de juros. Estamos hoje com uma das menores taxas de juros da história mais recente do Brasil, 4,5% ao ano. Será que ela vai diminuir para 4,25%? Talvez não, talvez seja muito cedo para continuar a taxa de juros caindo. Uma certa cautela o Banco Central certamente vai ter. Mas só na semana que vem é que eu poderei dizer a vocês o que o Copom, o Comitê de Política Monetária, acabou decidindo. Uma taxa de juros de 4,5% já fez uma mudança extremamente importante nas aplicações dos investidores brasileiros. Migrações estão sendo vistas, saindo dos fundos de renda fixa, indo para fundos multimercado, para fundos imobiliários, para mercado de bolsa e assim por diante. A taxa de juros é uma das variáveis mais importantes da macroeconomia, junto com a taxa de câmbio, que também é outra variável extremamente importante. E essas duas variáveis, junto com a situação fiscal, acabam determinando a taxa de inflação que vai vigorar num determinado momento na economia brasileira. Então nós estamos convivendo com taxas de câmbio nesse momento mais elevadas, 4,28 centavos, R$ 4,28 por dólar, 4,24 e assim por diante. Em função, é claro, deste vírus que está causando certos temores na China e devemos também aqui no Brasil e no mundo inteiro permanecer cautelosos e preocupados. É necessário um determinado período de tempo para que todo mundo acabe ficando imunizado. Mas do jeito que vão as coisas e com a ajuda do grande arquiteto do universo, estaremos livres deste mortal vírus aqui no Brasil. Essa é a razão porque está a taxa de câmbio ligeiramente acima do previsto aqui. O previsto está em 4
R$3,10 até o final do ano. É provável que seja esta a taxa de câmbio, mas também é provável que não seja. São projeções futuras. A taxa de inflação, estamos indo muito bem. Uma taxa prevista de 3,4% até o final do ano. No setor externo também estamos indo bem, já há algum número de anos. Estamos com uma previsão de uma balança comercial positiva de 37,41 bilhões de dólares. E um saldo na balança comercial, um saldo na conta corrente negativo de 53,2 bilhões de dólares. Ou seja, estamos indo bem, balança comercial positiva, um saldo na conta corrente que é perfeitamente resolvido pelo ingresso do capital estrangeiro direto, e então nós não temos maiores problemas, nem na inflação, nem no setor externo, que eram problemas graves para a economia brasileira em décadas passadas. E há uma outra notícia muito boa que acabou de sair nesses últimos dias, que diz respeito à questão fiscal. A previsão aqui para o ano que vem de um déficit, ainda temos um resultado primário negativo, temos déficit nas contas do setor público, previsto neste ano para 1,10% do PIB, é algo parecido com 75 bilhões, 77 bilhões de reais. Mas a boa notícia é que o resultado nominal, que engloba o resultado primário mais os juros da dívida, está também caindo e está previsto em 5,5% do PIB. Pensa num PIB aí de 7 trilhões de reais para fazer essas contas. E a boa notícia é que neste ano que passou, de 2019, o governo reduziu, e bem reduziu, o déficit primário, que alguns achavam que ficaria acima de 100 bilhões nesse ano, graças à venda de campos de petróleo e da obtenção de receitas extraordinárias via cessão onerosa. Neste ano que passou de 2019, a economia brasileira o governo brasileiro está apresentando o melhor resultado das contas públicas desde 2014, repito, 95,1 bilhões de reais, 1,3% aproximadamente do PIB. Então nós temos boas notícias na área de inflação, boas notícias na área do setor externo, boas notícias com relação aos desdobramentos da taxa de juros para financiamentos bancários, para financiamentos no agronegócio, porque as taxas de juros estão caindo em todas essas aplicações. Os bancos estão percebendo que há um mercado enorme, principalmente na área agrícola, no agronegócio, para empréstimos. E isso é uma informação extremamente relevante. Há dinheiro para essas safras excepcionais agrícolas que nós estamos observando. O ponto-chave aqui, e por último a dizer para você, é que a previsão de crescimento tem sido muito ruim, não só nesses últimos meses, mas nesses últimos anos. E aqui a impressão que eu tenho é que os colegas economistas, ou aqueles que fazem essas projeções aqui, não atentam muito para os vários setores da economia e vão olhando informações aqui e acolá e, de repente, enviam uma informação para o Banco Central, e o Banco Central, lembrando sempre, pega a mediana das informações. Tudo isto que eu estou falando, de taxa de juros, taxa de câmbio, sobre as outras variáveis, é a mediana das informações. E a variável aqui mais vulnerável, que tem sido
digamos, mais atacada pelos críticos, com toda razão, é o crescimento da economia, que, via de regra, tem sido superestimado nesses últimos anos. Mas estamos olhando de outra forma esse número, o crescimento de 2,3%, acreditando até que ele possa ser maior até o final desse ano. Talvez 2,5%, talvez 2,7%. São números, digamos, que não podem ser levados assim, olha, a economia vai crescer 2,3%, não, pode ser que cresça 2,5%, pode ser que cresça 2,2%, mas vamos crescer. Essa é a informação relevante. Vamos crescer muito mais do que em 2019, mais do que nos últimos anos. O governo está ajustando suas contas. Essa é uma excelente notícia. Esperamos que já em 2022 o governo federal tenha suas contas orçamentárias equilibradas. Dá um sininho aí, ativa o sininho, dá um ok que você está gostando desta apresentação do Relatório Focus. Professor Manolo, da FEA USP, te dá um forte abraço.